Boa noite, São Paulo. O Antena Samp está no ar e o assunto é sério. O mundo pede socorro. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, abordando a questão do lixo que está invadindo a nossa cidade. E para falar sobre esse assunto tão importante, teremos dois convidados. O técnico em Tecnologias da Informação e coordenador dos cursos de computação da Fundação Fundetec, Arthur Roberto Júnior, que vai falar sobre o lixo eletrônico, e o atual gerente do setor de apoio aos programas especiais da CETESB e também gerente do projeto Lixo Mínimo, Sr. Arunto Savastano. Além disso, vamos abordar questões preocupantes para a nossa cidade: lixo, reciclagem e consumo sustentável. Confira agora o depoimento do cantor Carlinhos Brown sobre o assunto. Clima traz clima delicado, olha a natureza, bem nos saturado. Aquecimento global. De que forma você pode ajudar? Com a sua energia. Enquanto as energias não se renovam, use a sua. E o aquecimento, ele dá por fatos simples de um consumo exagerado da sociedade como um todo, de uma falta de atenção com o lixo. A gente tem sujado muito, está inundando, não é só Santa Catarina que foi visível, mas vários lugares que a televisão nem sequer chega. Eu acho que as pessoas mais castigadas com a mudança climática é realmente as pessoas que moram em costa, que moram em grotões, que moram nas favelas. E são elas também que têm que trazer essa modificação. O cuidado com o lixo é muito importante. E o urso está aqui porque a arara já não aguenta mais explicar. A cobra selvagem brasileira, os pássaros, já não aguentam mais explicar. A gente pediu a esse grandão para vir dizer que está descongelando as geleiras no mundo, E que o aquecimento, ele dá justamente pelo descuidado que nós temos tido com a vida. Boa noite, Arunto. É um prazer receber o senhor no nosso programa. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao senhor como que é a relação do paulistano com o lixo que ele produz. Eu acho que, na minha opinião, a relação do paulistano com o lixo que ele produz é uma relação de falta de consciência. As pessoas não pensam na hora em que estão consumindo alguma coisa, em que estão gerando algum resíduo e, portanto, não fazem ideia do trabalho necessário para dispor e tratar esse lixo adequadamente, não fazem ideia do desperdício que muitas vezes acontece com a falta de cuidado com o tratamento e a disposição adequada do resíduo e, por último, não fazem ideia das consequências ao meio ambiente e à saúde que isso pode trazer. Quantos aterros sanitários hoje em São Paulo nós temos em atividade? Hoje nós temos na cidade de São Paulo 2 grandes aterros em atividade, ou 2 grandes aterros que recebem esse lixo produzido em São Paulo, e há um terceiro que recebe uma pequena parcela desses 12 mil. Então, a gente pode estimar que 90%, ou talvez até mais do que 90% deste total gerado por dia é encaminhado para 2 aterros sanitários na região norte da cidade de São Paulo e o restante é encaminhado para um aterro na região leste da cidade de São Paulo. Um aterro sanitário, ele tem uma vida útil, Ele funciona mais ou menos como uma caixa que vai esgotando, Exatamente. Um aterro sanitário é um projeto de engenharia, um local para disposição de resíduos que deve ser preparado, deve ser impermeabilizado, digamos assim, para evitar a contaminação do solo e da água subterrânea. Ele deve ser dotado de vários sistemas de drenagem para evitar que a água de chuva interfira no comportamento do lixo. E hoje no mundo já se sabe que tecnicamente um aterro sanitário é uma solução já condenada. Não se aplica mais esse tipo de solução nos países mais avançados. Ok, vamos conferir agora a opinião da galera universitária sobre reciclagem.
Você costuma separar seu lixo reciclável? É difícil também essa questão de separar, por causa da coleta a coleta seletiva é bem escassa, vamos dizer assim, na onde eu moro. Então, às vezes fica difícil até mesmo você separar, mas depois a prefeitura ou o governo não tem como separar isso depois. Então, às vezes nem separa. Sim, separo. Nem sempre. Não, porque na minha casa não tem lixeiro que passa. Eles passam uma vez por semana, que é só na terça-feira às 2 da tarde. Então é muito complicado. Reduzir, reutilizar e reciclar. O programa Lixo Mínimo do governo, qual o senhor gerencia, se baseia nessas 3 regras. Nos fale um pouco desse projeto. Ok. Esse projeto foi montado em 2007 para ser utilizado como mais uma ferramenta do governo do estado, no sentido de acabar com os lixões no estado de São Paulo, que ainda naquela época a gente tinha um número muito grande de municípios que ainda dispunham o seu lixo no ambiente sem qualquer cuidado, formando, portanto, os chamados lixões, e difundir esses conceitos de reutilização, de redução e de reciclagem, incentivando os municípios também, que são os gestores dos resíduos nos seus territórios, a implantar essas práticas apoiadas em programas de educação ambiental e de boas práticas de engenharia, digamos assim. Então, o lixo mínimo tem como principal pilar de apoio a questão da redução, da extinção dos lixões no território do estado de São Paulo. É importante a gente lembrar que nós estamos começando aqui a 2ª década do século XXI e ainda existem pessoas jogando o lixo como na Idade Média. Mas não é também a questão das prefeituras fazerem a coleta seletiva de forma realmente que aconteça isso, porque em vários bairros, por exemplo, da cidade de São Paulo, o paulistano enfrenta muito essa dificuldade. Nós vemos aqui, por exemplo, esse Fala Povo que nós acabamos de assistir, alguns universitários que estudam no campus memorial da Barra Funda aqui. Não tem simplesmente coleta seletiva na casa deles. Não tem. Eles da mesma forma que o senhor falou que as pessoas estão separando o lixo como na Idade Média, ainda a prefeitura não faz essa... Uma menina chegou a citar que passa o caminhão do lixo uma vez por semana na casa dela. Quer dizer, além de passar uma vez por semana só, passa retirando o lixo todo. É verdade, essas coisas eu acho que tem que haver, é isso que eu chamo a atenção, tem que haver uma maior cobrança da sociedade para esse assunto. Por isso, a partir da consciência das pessoas a respeito da importância dos resíduos e da importância do adequado tratamento e do adequado disposição do resíduo, é que vai nascer dessa consciência uma cobrança aos gestores do resíduo, aos responsáveis por esta coleta, por essa separação, para que isso seja feito de forma adequada. Para finalizar esse bloco, a repórter Bianca Alves visitou a cooperativa Reciclázaro, que há anos trabalha socializando pessoas em situação de rua através da reciclagem. Segundo dados do IBGE, menos de 10% das cidades brasileiras fazem a coleta seletiva do lixo. O problema se justifica pela falta de capacitação ou mais informação sobre a importância desta prática. A organização não governamental Reciclázaro, desde 1997, ajuda a socializar pessoas em situação de rua, através do trabalho de reciclagem. Em 99, com esse foco na geração de renda, a gente sempre se preocupou no sentido de o que é que as pessoas já fazem, qual é o talento que já existe dentro das pessoas. E a maioria captava material reciclável nas ruas. E a primeira lição que a gente aprendeu era: não é errado quem vai e abre um saco de lixo e tira o material reciclável. O errado é a sociedade que jogou no lixo o que não é lixo. A reciclagem é uma atividade que está gerando empregos para milhares de pessoas no país. Só o número de catadores pode chegar a 1 milhão. Mas para isso, o Brasil precisa percorrer um longo caminho.
Para você resgatar a dignidade de um ser humano, de um cidadão, você precisa mais do que os direitos básicos, né? A reciclagem, além de trazer benefícios imensuráveis para o meio ambiente, ajuda na recolocação humana dos que estão em situação difícil diante da sociedade. A vida profissional é como nas quadras: competição, garra, determinação. É por isso que eu escolhi a Uninove. Aqui os professores são altamente qualificados, a infraestrutura é completa, campus de fácil acesso e o melhor de tudo isso é que a Uninove prepara você para o mercado de trabalho. Faça como eu e os mais de 100 mil alunos. Venha para a Uninove, porque a Uninove é sempre 10. Voltamos com o programa Antena Sampa. Agora vamos conversar com Arthur Roberto Júnior. Ele que é responsável pelo trabalho de conscientização de lixo eletrônico da Fundetec e também coordenador de um curso muito interessante para os jovens. Vamos ver. O curso de qualificação e remanufatura de computadores é um projeto que a Fundetec realiza com alunos adolescentes que moram em áreas pobres de várias regiões de São Paulo. O curso oferece lições práticas de informática durante 6 meses, com aulas de segunda a sexta. Quem não falta recebe uma ajuda de custo de R$ 200. São 120 vagas para jovens com idade de 16 a 20 anos que estejam desempregados e com renda familiar de até 2 salários mínimos. Todas as peças usadas pelos alunos foram doadas e normalmente iriam para o lixo. Quase todas as peças do computador podem ser recicladas. Este curso é uma iniciativa que ajuda a formar técnicos para o futuro e a retirar do lixo o que seria agressivo e tóxico ao meio ambiente. Boa noite, Arthur. Muito obrigada pela sua presença. Inicialmente, eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre esse trabalho muito legal que é feito na Fundetec. Explica um pouquinho para a gente. Sim, esse trabalho ele foi idealizado pela Fundetec e ele foca algumas linhas de impacto, principalmente ambiental e a socioeconômica. Então, é um curso voltado a jovens de 16 a 20 anos, onde eles aprendem uma profissão e todo um trabalho de conscientização é feito. Esse curso, ele em si, ele não ensina só a parte técnica, mas ele foca muito essa parte social e de como eles podem fazer a diferença no mundo de hoje, principalmente em relação a essa parte ambiental. Então, o curso ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, onde os alunos têm um curso de português e matemática, como nivelamento. Após isso, eles vão para uma informática básica e a terceira parte, eles passam por uma linha de montagem. Então, todos os alunos, eles aprendem desde organizar, trabalhar com a sala limpa, arrumar, pegar parafuso. Eles trabalham em postos de trabalho, onde desempenham cada tarefa, cada parte do computador separada, até remontar toda essa parte, né, remontar todo o computador através desse processo, até sair o computador novamente pronto. E eles têm contato com o lixo mesmo, o eletrônico, a parte que é descartada, o processo final? Sim, nós tomamos todos um cuidado específico em relação a essas peças, principalmente por causa do grande índice que existe de resíduos tóxicos dentro dessas peças. Então, feito desde o primeiro dia de aula, todo um trabalho, inclusive, de organização e contato, de acordo com o que cada peça representa de risco para a saúde deles. É muito legal esse projeto, né? Porque eles recebem um valor para estar tendo assiduidade no curso, né? Sim, esse curso ele é feito em parcerias com a Prefeitura de São Paulo e com algumas empresas como a Microsoft e Banco do Brasil. Eles recebem uma bolsa auxílio, essa bolsa serve para custear o transporte deles. Então, existem alguns parâmetros para eles receberem essa bolsa, como não podem ter mais de 3 faltas no mês, eles têm que todo mês mostrar o histórico escolar para mostrar que continuam estudando, os que ainda estudam. Dentro do curso, como é um curso de capacitação profissional, nós buscamos alguns apoios, principalmente de psicólogas que são voluntárias para fazer uma orientação profissional, prevenção às drogas, orientação sexual. Então, os alunos não podem ir de boné, não podem ir de camiseta regata, então preparando para o mercado, né? Voltando ao assunto da natureza, o lixo eletrônico na natureza, ele causa um dano terrível, né? Sim, é altamente tóxico. Nós temos metais muito pesados como o mercúrio, chumbo, o níquel, o cádmio,
o cianeto, são todas metais muito pesados, agridem o solo, se for descartado de forma incorreta, como, por exemplo, baterias de celular, que é um grande problema que nós encontramos hoje. Muitas crianças, adolescentes acabam desmontando, isso pode trazer um risco muito grande à saúde deles. Pode gerar uma série de doenças como tuberculose, câncer, principalmente o câncer, por causa da radioatividade que esses metais acabam transmitindo. E você, o que faz com seu lixo eletrônico? Confira o que a galera tem a dizer e, na sequência, assista a nossa reportagem. Lixo é todo material descartado. Será que todo mundo sabe o que fazer com o seu lixo eletrônico? Vamos ouvir a opinião dos universitários. Eu geralmente jogo fora, eu não tenho a consciência de fazer a reciclagem. Procuro alguns lugares que eu posso depositar, mas na medida do possível a gente tenta ajudar, né? Geralmente eu tenho um catador de papelão que recolhe. O correto disso daí é você mandar isso daí para uma reciclagem, né? No momento não está tendo descarte assim para receber esse material. Então eu pego e encaminho para a prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, que eles têm um melhor destino, mas quando isso não é possível eu jogo no lixo comum. Quando o equipamento não tem mais salvação, é aí que entra o trabalho dos centros de reciclagem de lixo eletrônico. Não apenas gerando emprego, mas colaborando com o meio ambiente e com a saúde. Tem alguns componentes, por exemplo, de computador, que uma única parte ela tem diversos agentes cancerígenos. Então, assim, câncer é uma coisa real nesse tipo de material. A coleta, a descaracterização, a divisão das partes e o encaminhamento para as indústrias devidas. A liberação de resíduos no solo e na atmosfera podem tornar a reciclagem de lixo eletrônico cada vez mais importante numa cidade como São Paulo, onde o consumo caminha junto com o desperdício. A doação de eletrodoméstico ou eletroeletrônico é sempre o melhor caminho para quem quer se livrar de um equipamento antigo. No Centro de Descarte de Lixo Eletrônico da Universidade de São Paulo, vocês podem conhecer melhor um fim de um computador. Quantos computadores o Centro de Descarte recebe por mês? Por volta de 10 mil, 12 mil toneladas. Então a primeira coisa é verificar se eles podem ser reaproveitados. Se eles não podem ser reaproveitados, nós vamos desmontando e separando em partes. Parte de plástico, parte de metal, e cada tipo de material diferente vai para uma indústria de reciclagem diferente. O que fazem com o material não reciclado? A grande maioria é reciclável. Aquilo que não é reciclável, existem algumas empresas que retiram. Principalmente a televisão tem muito chumbo. Se em contato com a água, por exemplo, se quebra esse monitor de TV e a água da chuva começa a reagir, você vai contaminar o lençol freático e vai contaminar, no final das contas, a água que você pode estar bebendo. Arthur, quais soluções que você aponta como especialista para que o paulistano se torne um consumidor mais consciente no que diz respeito ao lixo material tecnológico que ele produz? Olha, na minha opinião, tem que ser algo público-privado. As empresas junto com as iniciativas públicas. Eu acho que os fabricantes eles têm que ter uma responsabilidade agora sobre o meio ambiente, como algumas já começaram com esse trabalho, onde eles façam uma coleta dos equipamentos vendidos, como, por exemplo, os celulares. Um grande problema que a gente encontra são os celulares e os equipamentos que entram de forma ilegal no país. Isso gera um problema muito grande. Aí que entra também um trabalho muito grande de conscientização da própria população, onde sejam feitas ações mais massificadas de mostrar o perigo que a própria população está correndo de simplesmente pegar uma bateria de celular ou uma peça de computador ou qualquer material eletrônico e simplesmente colocar num saco de lixo, né? Porque isso vai acontecer o quê? Vai para o aterro sanitário, sem nenhum cuidado. As pessoas que fazem essas compras, os carroceiros, eles acabam vendendo para algumas empresas não tão corretas e que elas acabam fazendo o quê? Separando a parte do lixo que realmente interessa, que dá para reciclar, e o restante acaba jogando no aterro sanitário. Isso, também. Exatamente. Acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Infelizmente. Bom, para fechar esse bloco, nós vamos conferir um depoimento da atriz Bianca Rinaldi explicando um pouco sobre o papel do consumidor consciente. Nós já voltamos com os nossos 2 entrevistados dessa noite. Confira o vídeo. Bom, você deve estar achando nesse momento que ser um consumidor consciente, nossa, dá um trabalho, é difícil. Mas não é nada disso. O consumidor consciente pode agir no dia a dia,
dentro da nossa casa, com os nossos amigos, no carro, indo para o trabalho, de repente você passa para tomar um café ou comer um lanchinho. E aí, ao invés de você jogar aquele papelzinho para fora da janela, não, você tem um lixinho ali, e aí você vai guardar o lixinho. Então, tudo que você puder ir fazendo no seu dia a dia, você vai estar sendo um consumidor consciente. A vida profissional é como nas quadras, competição, garra, determinação. É por isso que eu escolhi a Uninove. Aqui os professores são altamente qualificados, a infraestrutura é completa, campos de fácil acesso e o melhor de tudo isso é que a Uninove prepara você para o mercado de trabalho. Faça como eu e os mais de 100 mil alunos. Venha para a Uninove, porque a Uninove é sempre 10. Se todos os habitantes do mundo consumissem como os dos países ricos, seriam necessários 4 planetas Terra para atender a todo esse consumo. Consuma sem consumir o mundo em que você vive. Acatu. É importante que cada um faça a sua parte. E o lixo é um problema de todos nós. Consumir de maneira consciente também, independente da maneira como você leva a vida, pode contribuir. Confira o que os caras do Fresno têm a dizer sobre consumo consciente. Vocês devem pensar que a gente tá aí, a gente toca lá naquele palco com mega luz, mega som. Cara, aquilo ali tudo consome muita energia. Mas a gente sabe que o rock é barulho e ali a gente precisa dessa energia, mas tem muita energia que a gente gasta em casa que a gente não precisa gastar. E ainda por cima escrevendo. Não deixar tua televisão, teu videogame, teu DVD em stand-by. Puxa o fio lá, meu, compra uma fonte com filtro de tensão e desliga ela. Pensa, mas o que é 25% de uma conta de R$100? Cara, são R$25. Atitudes que eu tomei, eu troquei todas as lâmpadas por lâmpada fluorescente. Diz que elas gastam até 80% menos, então no caso eu vou estar pagando 1/5 do valor, né? Além de elas durarem muito mais, não precisar ficar trocando lâmpada toda hora. Eu tenho ido correndo, ou a pé, ou de bicicleta, para academia, não vou mais de carro. Também antes eu corria na esteira, que também consome energia. Não. Corre no parque. Agora eu corro no parque, na rua, em tudo que é lugar. Normalmente a gente vê luz de iluminação de estúdio e tal, e tem aquela luz desse tamanho que serve para imitar a luz solar e tal, mas isso é para improvisar uma luz solar, mas na verdade é só tu abrir tua janela, ela tem uma função, a tua casa tem um buraco que tu abre justamente para entrar a luz para dentro, não é para tu ficar escorado ali, entendeu? A gente tem que usar. Até porque a casa precisa de sol, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra aí. Vamos se ligar, ou melhor, vamos desligar. Tá aí o Fresno, seu Arunto, a última pergunta. Nós gostaríamos de saber a curto, médio e longo prazo, como que nós podemos resolver o problema da incapacidade dos lixões de São Paulo? Bem, os lixões de São Paulo já são muito poucos e são combatidos com muita força pela CETESB e pela Secretaria do Meio Ambiente. Nossa meta é extinguir com os lixões. A gente tem uma ação muito intensa junto a todos os municípios do estado para extinguir com os lixões. Tanto que hoje, na última avaliação que nós fizemos na CETESB, eram 24 municípios apenas, dos 645, que dispunham os resíduos inadequadamente. Destes, já mais de 10 já reverteram essa situação e a nossa meta é reverter a situação dos 24, extinguindo os lixões. Mas nós temos que despertar na sociedade a consciência sobre a importância destas questões do lixo sob dois aspectos. O aspecto
de se evitar o desperdício e o aspecto de se evitar a contaminação do meio ambiente e malefícios à saúde. E para se alcançar essas metas está todo esse trabalho de reciclagem, de reuso, de consciência com relação ao valor que está embutido em cada material que você joga fora e que é intitulado de lixo e que vai para algum lugar, né, como uma disposição final. E também temos que ter a consciência e cobrar dos responsáveis por esta questão o tratamento do resíduo e o reaproveitamento da energia contida no resíduo. É isso que a gente deve ter em mente, essa consciência da importância desses materiais. Nós devemos ter isso em mente para cobrar a curto, médio e longo prazo um avanço no tratamento dessa questão e um avanço na visão que se tem do lixo e dos resíduos. Muito bem. Arthur, você tem alguma mensagem que gostaria de deixar para o nosso público jovem que consome, que utiliza material eletrônico, que descarta isso por aí? Eu acho que o público jovem hoje, ele tem acesso a qualquer tipo de informação e ele está mais do que ciente dos problemas que nós temos hoje no mundo. Eu acredito que hoje o planeta está na mão dos jovens. Então, se eles usarem todo o conhecimento, energia, vontade que eles têm para plantar o bem, para buscar soluções novas, né? Porque o ser humano é algo fantástico em relação a inventos. Eu acho que o mundo hoje, na mão dos jovens, com todas as ferramentas e toda essa preocupação que nós temos por conta até da falta de conhecimento que nós tínhamos antigamente, eu acho que hoje o jovem tem algumas ferramentas muito poderosas que podem fazer com que toda essa situação se reverta. Tem mais alguma consideração que você gostaria de deixar? Gostaria de deixar o site da Fundação Fundetec para que as pessoas interessadas no projeto de remanufatura conheçam um pouco do nosso trabalho. Tá? O site é www.fundaçãofundetec.org.br e conheçam um pouco mais do trabalho. Logo estarão abertas novas turmas de remanufatura, toda a parte de sustentabilidade e quem quiser doar equipamentos, que não tenha locais para fazer doação desses equipamentos, né? Podem nos procurar, que nós recebemos todo esse tipo de lixo eletrônico para fazer o descarte. Alguma consideração, Sr. Arunto? Sim, eu gostaria de dizer que eu sou otimista com relação a essa questão dos resíduos. Nós, no Brasil e no estado de São Paulo, avançamos muito nos últimos anos. Mais informações também podem ser obtidas no site do Lixo Mínimo, que se encontra no site na página do Lixo Mínimo, que se encontra no site da Secretaria do Meio Ambiente, que é www.ambiente.sp.gov.br e no site da CETESB. Está chegando ao fim o programa Antena Sampa. Hoje tivemos o prazer de receber o coordenador de cursos de remanufatura de computadores da Fundação Fundetec, Arthur Roberto Júnior, e o engenheiro civil e atual gerente do setor de apoio a programas especiais da CETESB, o Sr. Arunto Savastano. Muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Sr. Arunto. Obrigado pelo convite. Boa noite. Uma ótima noite a todos e agora fiquem ligados na programação da madrugada.